Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar início ao nosso programa esportivo do Mesa de Debates, conversando aqui sobre o mundo do esporte, né? Falar um pouco de Brasil, falar um pouco aí de futebol, Fórmula 1, automobilismo e, né, começando aqui, falar de Campeonato Brasileiro, falar aqui da a análise de alguns times, né, do Campeonato Brasileiro, começar pelo São Paulo, que no meio da semana ganhou do Grêmio no Morumbis, né, ou melhor dizendo, no Morumbi, e, né, o São Paulo ganhou de 1-0 do Grêmio, mas foi aquele tipo de jogo que teve mais sabor de derrota do que o sabor de vitória. E por que que eu tô falando isso? Por conta da contusão do Alisson, volante do São Paulo, vinha, que vinha não, estava, se afirmou aí no time com essa posição e sofreu uma contusão que vai tirar ele dos gramados até o final do ano. Então, ou seja, o Alisson, infelizmente, de acordo aí com vários especialistas da área do esporte, ele não volta mais em 2024 para o gramado. É uma perda muito grande, né, para o São Paulo, porque o São Paulo já tinha perdido o Pablo Maia por lesão também, ou seja, aquela dupla de volante, né, que ganhou a Copa do Brasil no ano passado e, né, ganhou a Copa Super Rei nesse ano. Agora o São Paulo não conta mais com essa dupla de volante. Ou seja, né, o São Paulo vai ter que contratar dois volantes para poder substituir. E, né, os nomes que são cotados é o do Marco Antônio, jogador, né, daquele timinho lá da Itália, a Lazio, né, que embora, né, o time seja aí bastante complicado aí por conta aí da relação, né, contra o fascismo, mas isso não interfere no caráter do perfil do jogador. É, o São Paulo vai contratar o Marco Antônio, né, jogador da Lazio, e tá de olho no Thiago Mendes, que conforme eu falei, que foi jogador do São Paulo em 2016, 2017, participou daquela campanha, né, da Libertadores, que o São Paulo foi eliminado na semifinal. E, né, o próprio Thiago Mendes quer voltar no pro Morumbi, né, para poder ganhar esse título da Libertadores. E o São Paulo aí tá de olho nesses dois, né, volantes que vão ser contratados. Lembrando que, né, o São Paulo vai sofrer mais algumas perdas, né? O lateral esquerdo, o Wellington, ele, né, vai, né, para Inglaterra, né, jogar no futebol inglês. E o atacante reserva do São Paulo, o Juan, talvez vá para o mesmo destino. Já Diego Costa, né, foi vendido aí para o futebol russo. Ou seja, o São Paulo vai ter que se movimentar nessa janela para poder contratar peças de reposição. A minha opinião pessoal, né, que principalmente desses três jogadores que eu citei, que são jogadores que, né, têm respeito com a camisa do São Paulo e tudo mais, mas são jogadores que tá para substituir, para poder achar um jogador, né, no lugar deles. Não são jogadores insubstituíveis. Então é possível reparar aí essas três perdas, né? Claro que são perdas bem grandes, mas, né, é possível achar uma alternativa. E no jogo de hoje, né, um jogo bastante feio, bastante preguiçoso. O São Paulo empatou com o Juventude com 0-0. O Juventude aí teve um gol impedido, né, que foi marcado de forma correta, né, porque a bola
bateu na mão e, né, o jogo terminou 0-0. Jogo esse que, embora o mando seja do Juventude, mas, né, ocorreu em Brasília, né, com a grande maioria do público são paulino. Agora vamos falar do rival, né, que é importante citar aqui, né, o Corinthians que trocou de técnico e vem, né, com 2 vitórias, né, e com isso saiu da zona de rebaixamento, né? Mas vamos ver qual que vai ser o desfecho, né, do Corinthians, que a campanha é mal. Guilherme, você tá torcendo pro Corinthians ser rebaixado? Tô. Não vou mentir que não, mas, né, temos que manter um pouco de seriedade e falar dos outros times também. Agora saindo um pouco do Campeonato Brasileiro da Série A, e indo para a Série D, falar dos outros times que interessam, né? O São José Esporte Clube, né, terminou o ano, né, de 2024 num empate contra o time do Costa Rica, do Mato Grosso, né, de 0-0. São José que já estava eliminado do Brasileirão da Série D, não joga mais esse ano, mas conseguiu o empate, né? E por sua vez o Costa Rica, né, se classificou em quarto lugar. Já o Brasil de Pelotas, né, o Grêmio Esportivo Brasil, que está no outro grupo, na Série D, conseguiu aí, né, um resultado bastante satisfatório. O Brasil de Pelotas está classificado para as 16, né, avos, né, é, 16 avos, onde 32 times, né, passam para a próxima fase e disputam aí no mata-mata. O Brasil de Pelotas que ganhou do Concórdia, né, por 2-1, jogou, eu pude ver o jogo, jogou bem, né? Jogou legal. Destaque aí, né? Gostei da narração da TV Chavante, né? Que, né, era mais torcida do que narração, mas foi engraçado, né? A, a maneira que eles abordaram a partida. E o Brasil de Pelotas vai pegar o Água Santa, né? Que estava aí no grupo do São José. Então teremos Brasil de Pelotas e Água Santa. Será que, né, o Água Santa vai mandar o jogo no Canindé ou no estádio do Água Santa? Se for no Canindé, tenho interesse de assistir essa partida, né? Mas o Brasil, o que importa é que o Brasil de Pelotas foi para a próxima fase, diferente aí do São José, que não, como falei, que não joga mais esse ano, né? Essas aí são as notícias do futebol e agora vamos ver aqui a tabela, né, do Campeonato Brasileiro da Série A e depois, né, falar aqui, né, da Série B, da Série C, Série D. Ah, lembrando também que saiu os confrontos da Copa do Brasil, que da qual vamos falar aqui. Então a tabela ficou o seguinte: Botafogo com 39, Palmeiras com 36, Flamengo com 34, o Fortaleza ultrapassou o São Paulo 32, São Paulo com 31, Bahia com 30, Cruzeiro com 29, Atlético Paranaense com 25, Bragantino também com 25, Atlético Mineiro com 25, Vasco da Gama, né, o Vasco aí que, né, estreou, né, reestreou o Felipe Coutinho, né, com 23, Juventude com 21, Internacional com 19, Cuiabá com 18, Corinthians com 18, Criciúma com 17, aí na zona de rebaixamento.
Vitória com 15, Grêmio com 14, Atlético Goianiense com 11 e Fluminense com somente 9 pontos. A situação aí do Fluminense está bastante complicada, né? É uma fase aí que tem tudo para cair na zona de rebaixamento. Então vamos aí para o campeonato brasileiro da Série B, colocando aqui a tabela para poder falar aí dos jogos, né? Vamos ver como que tá a situação. E o Santos está liderando, né, o campeonato com 29 pontos. Vila Nova com 28, Grêmio, desculpa, América Mineiro com 27, Grêmio Novo Horizontino com 26, Mirassol com 26, Operário Ferroviário, né, do Paraná com 25, Goiás com 24 pontos, Esporte Recife com 24, Avaí com 23, Paysandu com 23, CRB com 22, Ceará também com 22, Curitiba com 20, Ponte Preta com 20, Amazonas com 20, Chapecoense com 18, Botafogo com 18, Brusque com 15 e Ituano com 11 e Guarani. O Guarani aí, o Bugre está numa situação complicada com 7 pontos. Agora, né, para a Série C, né? Aqui, indo pegando aqui a classificação. E olha aqui, temos um novo líder. Botafogo da Paraíba com 31. Atlético Cubre, time de Minas Gerais, não confundir com o Atlético Mineiro. 29, Volta Redonda com 29, São Bernardo com 28, Ferroviária com 28, Londrina com 23, Tombense com 20, Ipiranga com 19, Figueirense, né, também com 19 pontos, subindo, descendo aqui a tabela, temos o Náutico com 17, Remo com 16, ABC, né, aqui com 16 também, CSA com 14, Floresta com 13, Sampaio Correia com 13, Confiança com 12, Ferroviário do Ceará com 11, Aparecidense com 10, Caxias, né, com 9 e Esporte Clube São José, esse do Rio Grande do Sul, né, não daqui de São Paulo, com 5 pontos apenas. E agora indo para a Série D, né, aqui, opa, coloquei aqui errado para a Série D, aí o campeonato que o Brasil, né, de Pelotas disputa, né, colocar aqui a tabela, né, da Série D, né, que já terminou aqui já terminou aqui a rodada, né? E vamos aqui ver os classificados e também os jogos aí, né, que irão ocorrer aí na próxima fase. Então, tecendo aqui a tabela do GE e Tocantinópolis vai enfrentar contra o Manuara. América de Natal vai enfrentar o Retrô. Princesa dos Solimões vai enfrentar o Altos. O Asa vai enfrentar o 13. O Manaus vai enfrentar o Maranhão. O River do Piauí vai enfrentar o Porto Velho. O Atlético do Ceará, né? Cadê aqui? Achei, vai enfrentar contra o Itabaiana. O Chacuipense vai enfrentar o Iguatu. O Real Noroeste vai enfrentar o Brasiliense. Brasil de Pelotas vai enfrentar o Água Santa. O Misto vai enfrentar o Portuguesa do Rio de Janeiro. O Novo Hamburgo vai enfrentar o Maringá.
O Crack vai enfrentar o Nova Iguaçu. O Avenida vai enfrentar a Inter de Limeira. Na verdade, tá meio estranho aqui, porque, se eu não me engano, o Crack ia enfrentar o Cianorte, né? Mas tudo bem. A Avenida vai enfrentar o Inter de Limeira. Desculpa, o Crack vai enfrentar o Nova Iguaçu, né? O Avenida vai enfrentar o Inter de Limeira. O Itabuna vai enfrentar o Anápolis. E o Costa Rica, né? Fiz aqui, troquei as bolas, vai enfrentar o Cianorte. Esse aqui é a tabela, né, das 4 séries aí do Brasileirão. Como eu falei, só teremos São José, Águia do Vale, no ano que vem, né? E falando em Brasil, né, de Pelotas, que se classificou para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, talvez teremos, né, papel, né, no próximo ano. O rival do Brasil de Pelotas, né, o Pelotas, né, está na semifinal da segunda divisão do Gauchão e vai enfrentar o Inter de Santa Maria. Dependendo aí, né, de como for o confronto da semifinal, sobe dois e tem chances aí do Pelotas, né, conhecido aí como Lobão, por conta aí do seu estádio e tudo mais, passar aí subir pro gauchão da Série 1. E como o Brasil de Pelotas, né, o Grêmio Esportivo Brasil está, né, na Série 1 do Gauchão, né, que o Brasil de Pelotas é também de Pelotas junto com o Pelotas, talvez tenhamos clássico da cidade, né, para Pel, né, veremos. E indo aqui para agora falando, né, de Copa do Brasil, pegar aqui os confrontos aí da próxima fase, né? E vamos, né, fazer aqui, ver aqui a tabela, já vamos ter clássico, né, no, na próxima fase, né? E vamos aqui para as oitavas de final da Copa do Brasil. E confira os duelos. Teremos aí Palmeiras e Flamengo. Palmeiras decide, né, no Palmeiras e Flamengo. Vasco e Atlético Goianiense. Red Bull Bragantino e Atlético do Paraná. O São Paulo pega o Goiás. Atlético Mineiro e CRB. Bahia e Botafogo, Grêmio e Corinthians e Fluminense e Juventude. Esses são os jogos ainda, né, do campeonato aí da Copa do Brasil, né? E teremos jogos bastante importantes, como o próprio Palmeiras e Flamengo, que já virou aí um clássico, né? E são rivais aí por conta, né, das suas torcidas, né? E essa é as notícias aí do futebol, né? E vamos para saindo do futebol e falar aqui, né, de automobilismo. Hoje aconteceu, né, o grande prêmio de Hungaroring da Fórmula 1 e, né, temos um vencedor novo que entrou aí no hall dos vencedores de corridas, né, do campeonato da Fórmula 1, que é o Oscar Piastri. O jovem piloto aí da McLaren conseguiu vencer a sua primeira, né, corrida. A McLaren aí está numa fase muito excelente. O único problema, né, eu acho que foi merecida a corrida do Oscar Piastri, mas o único problema é que a McLaren conseguiu meio que estragar a corrida do Piastri, né? Que causou aí uma polêmica, né? Entre o Piastri e também entre o Lando Norris.
a McLaren, né, errou no pit do Piastri, né, errou na estratégia. Norris ultrapassou o Piastri, né, no box, o Norris estava 5 segundos na frente. E aí houve uma tensão do time da McLaren, né, com o Lando Norris, é, de, é, pedir para o Norris deixar que o Piastri passe, né? Tem uns que falam que é estratégia, que, né, tem que cumprir a estratégia e tudo mais, mas eu particularmente não gosto. Tinha que deixar os dois se pegarem na pista, né? Porque eu, como todo mundo fala, o fã da Fórmula 1, né, quer ver briga, né, na pista, né? E isso meio que estragou a primeira vitória do Oscar Piastri. Também tivemos corrida da Fórmula Indy, né, que ocorreu, né, em Toronto, do Canadá, e o Colton Herta, né, domina a corrida e vence o GP de Toronto na Indy. Então essa aqui é a informação das 500 da Fórmula Indy, né, que ocorre nos Estados Unidos. Enfim, então acho que por hoje é só, né? Se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo, curta os outros vídeos também. E um forte abraço e fui!